Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. Nesse vídeo eu queria explicar por que eu acredito que no jogo de construção de patrimônio, no jogo para ficar rico mesmo e viver de renda, o temperamento ele se sobrepõe à inteligência, ele é mais importante. Não sei se vocês já tiveram na escola, eu já tive alguns colegas que eles eram fora da curva, eles realmente tinham uma inteligência diferenciada e eles não precisavam ficar horas estudando antes de uma prova. Eles tinham facilidade, chegava lá e estava tudo bem. Eles passavam na prova e não demandava muito esforço para eles. Para eles era uma coisa quase que natural, porque eles tinham, de fato, uma inteligência acima da média. Então, eles conseguiam fazer as obrigações deles, ali cumprir o que precisava ser feito com facilidade, sem se esforçar muito. Eu nunca fui essa pessoa aqui. Sempre que eu quis ir bem numa prova e quis me destacar em alguma coisa, eu precisei suar bastante, estudar muito e, enfim, virar horas, noites estudando para me destacar em alguma coisa. Só que o jogo de ficar rico, o jogo de enriquecer a longo prazo, ele não é um jogo da inteligência, porque o conceito é muito simples. A gente está falando na parte intelectual, você tem que ganhar mais do que você gasta, e aí vai sobrar, e o que sobra você investe, e esse investimento vai te dar uma renda, e aí no mês seguinte você vai aportar de novo, só que no mês seguinte tem a renda do mês passado, mais o seu próximo investimento do mês, o seu aporte do mês, e isso aqui você faz de novo infinitamente infinitamente não, mas por 30, 40 anos. E lá no final você sabe que você vai ter um belo montante que vai te permitir ter uma velhice tranquila, uma vida tranquila. Beleza. Só que quem nunca foi essa pessoa aqui, ela tá mais acostumada a ter que empregar esforço para conquistar algumas coisas. Quem não foi o inteligente que tudo, enfim, que era fácil passar nas provas e cumprir com as obrigações lá escolares. E por isso que eu acho que quem tem o temperamento, quem tem a personalidade e já sabe que tem que se esforçar para conquistar as coisas, ele leva vantagem nesse jogo aqui do longo prazo. Porque ele entende que ele precisa constantemente fazer os aportes. Ele sabe, e para ele tudo bem, a personalidade dele é compatível com constantemente, por 20, 30, 40 anos, fazer esse aporte. E ele sabe que lá na frente vai dar certo. Ele vai chegar no objetivo dele. Ele não fica pensando qual vai ser o próximo lampejo de genialidade que ele vai ter que vai resolver tudo. Aqui isso muitas vezes acontece. Ele sabe que ele tem mais facilidade com as pessoas e ele começa a se acostumar desde cedo a empregar um pouco menos de esforço em tudo. E isso aqui é perigoso. Porque o jogo de enriquecer é um jogo de paciência. É um jogo monótono, ele é chato, ele é cansativo, é fazer a mesma coisa todos os meses. Você não precisa fazer grandes decisões, tomar grandes decisões e ser um gênio. Você precisa investir naquelas coisas que já foram testadas e validadas e quem sabe que dá certo. E aí você deixa uma parte em renda fixa. E aí você tem um pouquinho de fundos imobiliários que vão te trazer ali um fluxo de caixa. E aí você tem algumas ações que são aquelas ações previdenciárias que são perenes no tempo, já foram testadas pelo tempo e a gente sabe que dá certo. E aí você deixa um pouquinho naquelas ações que podem subir muito, e são as ações de crescimento, mas é só um pouquinho, é nada para a gente se assustar. Você sabe que não precisa ser um gênio para fazer isso aqui dar certo, lá depois de 40 anos. Só que exige um certo tipo de personalidade, de temperamento de uma pessoa que sabe que ela vai ter que empregar esforço e ela tá bem com isso. E para ela tudo bem botar um pouquinho. Ela não é imediatista. Ela já sabe que na vida dela, tudo que ela precisou fazer, ela precisou botar um pouquinho de esforço.
E aí, quando ela queria ir bem numa prova, ela tinha que se empenhar. E quando ela queria aquele trabalho, ela entregava alguma coisa a mais. Quando ela queria aquela promoção, ela sabia que ela ia precisar entregar mais que os colegas para conseguir ele aquela promoção. Só que o inteligente, o muito acima da média, às vezes ele não está acostumado com esse esforço extra. O que não quer dizer que esse inteligente aqui, num lampejo de genialidade, não, sei lá, cria uma empresa ou faz alguma coisa muito genial e ganha muito dinheiro muito rápido. Claro que pode acontecer. E muito mais do que essa pessoa que fez ali o feijão com arroz durante 40 anos. É óbvio que isso pode acontecer. A gente vê vários casos, não precisa de muito, você abre aí computador, você pesquisa, você vai ver vários gênios que criaram alguma coisa incrível, que mudou a história da humanidade, e eles ficaram muito ricos com isso. Só que isso aqui é o 0,0001% da população. Isso aqui, ficar rico com a passagem do tempo, é para todo mundo. Todos podem fazer isso. Isso aqui não. Isso aqui é alguns que podem. E aí vem a grande importância de a gente se conhecer. Eu sei que eu não sou essa pessoa aqui. Eu não sou fora da curva, eu não tenho uma inteligência fora do normal. Mas eu sei que se eu fizer isso daqui e simplesmente deixar o tempo passar, dizer pequenos nãos no dia a dia que vão fazer sobrar aquele dinheiro, que é o que eu vou investir e vou botar a render, isso aqui vai virar uma bola de neve. Eu sei que fazendo isso aqui, eu vou ter uma vida muito boa. E isso aqui é libertador. Porque por muito tempo, assim, quando eu era mais jovem, eu achava que eu tinha que criar uma coisa muito incrível para ficar rica e resolver minha vida. Só que a gente não precisa. A gente pode fazer isso daqui. E com isso aqui a gente resolve a nossa vida também. E a gente tem uma vida muito, muito boa. Muito boa. Porque fazendo isso daqui por 20, 30, 40 anos, a gente começa a ver o dinheiro trabalhar pra gente. E isso aqui começa a crescer não só com o nosso esforço, isso começa a crescer porque tem os juros. E eles começam a trabalhar pra gente. Então, assim, quando eu entendi isso aqui, pra mim foi libertador. Aquela angústia de que eu tenho que criar uma coisa muito incrível para ficar rica, senão minha vida vai ser sempre trabalhar para ganhar um dinheiro naquele mês, gastar, eu tenho que trabalhar para o próximo mês. Isso daqui para mim foi libertador. Eu não tenho que ser um gênio, eu não tenho que criar nada incrível. Só que eu tenho que ter a mentalidade certa para fazer isso aqui acontecer. E isso eu desenvolvi com o tempo e hoje eu tenho. Eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre isso. O que vocês pensam? Se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, considere se inscrever. Obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima.